Mukoda está de volta, meus amigos. Essa semana saiu um novo trailer de Tondemo Skill, né, com direito à data de lançamento prevista para a temporada de outubro desse ano, cara. Hoje a gente vai olhar, dar uma olhadinha nesse trailer ali, falar um pouquinho sobre o início dessa história pra gente se preparar pro que tá por vir. Eu sei que vocês gostavam muito disso tudo e finalmente nós temos o nosso herói e todos os familiares dele de volta, inclusive com o familiar novo. Então se prepara, pega a tua pipoca, vem comigo e bora nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, o início dos trailers a gente já é apresentado a um novo integrante do grupo. No meio de uma calmaria surgiu uma criatura misteriosa e à primeira vista era só um dragãozinho, só que tinha algo em comum. Ele era pequeno, cerca de 50 centímetros aí, e apesar da aparência ser mais fofo e tudo mais, né, lógico que todo mundo teve que manter a cautela ali. Só que ele não parecia ser alguém hostil, os olhos dele na verdade estavam fixos num bolinho que estava equilibrado nos rachis do Mukoda. Cada movimento ali com os talheres fazia a cabeça dele acompanhar, ele estava hipnotizado porque estava com fome e sem hesitar foi oferecido para ele um bolinho que ele devorou com entusiasmo absurdo, tá? A fome era alguma coisa que parecia insaciável, porque ele continuava emitindo sons ali e queria mais comida normal. Não só por questão de fome, mas porque o Mukoda é um cara que cozinha muito bem. Foi então que ele recebeu todos os bolinhos restantes do prato e aí nesse momento ele foi aterrissando, saboreando aqueles bolinhos diretamente daquele lugar. Então assim, vendo isso tudo, os familiares do Mukoda lá, principalmente o Fel, ele viu que se tratava de um dragão Pixie. Era uma espécie raríssima, não vista há cerca de 500 anos no mundo. Apesar do tamanho dele ser um pouco reduzido, né, porque ele era pequeno, e também de ser uma aparência dócil, esse dragão era uma entidade muito poderosa. Os dragões Pixie, eles já são conhecidos pela incrível velocidade, grande reserva de magia e também o domínio de múltiplos elementos, fogo, água, vento, terra, gelo, relâmpago e até mesmo a magia de cura. O ataque mais temido desse bichinho consistia em cobrir o corpo dele de magia, geralmente de fogo ou relâmpago, e se lançar numa investida numa velocidade da luz, como um projétil, tá ligado? Como se fosse um tiro mágico devastador. Apesar da aparência frágil, esse tipo de ataque era formidável, até mesmo para os guerreiros experientes, e um dos presentes já tinha enfrentado um dragão Pixie antes. Embora tivesse vencido, admitia que de fato o Fel falou que era um susto, foi difícil de lutar contra ele. Enquanto o pequeno dragão saboreava a refeição, do nada ele só pulou e grudou na cara do Mukoda, como se ele estivesse marcando o território com um abraço. Era claro, né? Ele tinha se afeiçoado pelo Mukoda. Em pouco tempo, ele firmou laços, se tornando familiar do Mukoda mais uma vez. Daí eles já partem na aventura que aparece pra gente no trailer, né? E essa entidade mística ligada por contrato com o seu mestre agora, fez ele começar a evoluir mais. E assim, meio que aquela união não nasceu de rituais, de batalhas e tudo mais, mas do sabor de um bolinho bem preparado. O dragãozinho se revelou ser um cara determinado, decidido a permanecer ao lado do Mukoda e de quem preparasse uma comida muito deliciosa. Então assim, ele se proclamou ali como o demônio salvador daquele humano. Como isso foi selado o vínculo, cara, e agora faltava só um nome. Apesar de todas as reclamações do próprio dragão, né, que queria ter uma coisa mais imponente e tal, ele foi nomeado como Dora-chan. Dora-chan, coisa adorável, entendeu? Um nome simples, mas que capturava aquela essência fofa dele. Mesmo relutante, o título pegou, cara. Fica muito fácil da gente chamar ele de Dora. E aí, quando foi feita uma avaliação mágica, o Mukoda foi lá, olhou, né, o status dele e tudo mais, viram que ele tinha a idade basicamente de 116 anos. Cara, o nível dele era 126, o poder mágico 2879 e o poder de ataque 2652. Mano, o bicho tinha habilidades absurdas e era muito forte, tá ligado? Apesar da aparência infantil, Dora-chan era um dragão adulto. E não só isso, era de uma força que tinha que ser reconhecida. Comparado com os outros companheiros ali, seus atributos mágicos, velocidade, ultrapassavam qualquer expectativa. A aparência dele enganava. Dora-chan era sem dúvidas um aliado formidável, mesmo com um nome que deixasse ele um pouco emburrado, tá? Mas no final das contas ele aceitou o destino com um suspiro dramático. Ter um nome inspirado na raça dele, assim como outros familiares, parecia inevitável. O Fel, por exemplo, era chamado assim porque era um Fenrir, mesmo que tivesse confessado nomes ali como Pochi, Koro ou outros nomes, que inclusive quase foram impostos a ele, isso começava a deixar ele um pouco irritado, tá? Entre os familiares tinha também o Slime, que era o Sui, que a gente conhece, né? Era um nome simplesmente que refletia exatamente o que ele era, e como esse histórico, Dora percebeu que não podia esperar um nome sofisticado, talvez tivesse que aceitar isso aí. Mesmo se sentindo um pouco ridicularizado, ele acabou aceitando. No meio dessas reflexões,
O mestre, né, o Mukolda, decidiu verificar o próprio status dele. E lá ele viu que seus familiares agora também tinham o nome do Dora, tá? O nível do Mukolda, inclusive, tinha subido um pouco, ainda que ele permanecesse o mais fraco do grupo, né? Obviamente, todos os familiares dele eram muito mais poderosos, né? Inclusive o Slime estava mais poderoso do que ele. Agora o Pix, o dragão, o Dora-chan, também estava contando com a formação de respeito. Pouco tempo depois, a fome do Dora voltou a se manifestar. E recordando ali, lembrando que ele desejava mais gyozas, né, que eram os bolinhos e tal, e aí o nosso querido Mukolda foi lá e grelhou mais. Felizmente, ao contrário do Fel e do Sui, o Dora ele não tinha um apetite tão descomunal assim. Uma única rodada de gyozas era o suficiente, apesar de que o cara era pequenininho, né? O estômago dele é reduzido, né? Esse lanchinho resolveu o problema dele e agora, com o grupo resolvido, eles foram se preparar para retornar para a cidade. O Fel tomou a dianteira, carregava o Mukolda, enquanto o Dora, orgulhoso da sua velocidade, né, como o mais ágil dos dragões voadores, acompanhava eles pelo céu. Na volta, o Mukolda planejava apresentar o Sui, que ainda estava adormecido dentro do saco de transporte, né, ao novo membro do grupo também. Assim, os três seguiram rumo à cidade, fortalecidos não pelos seus poderes, mas também pelos laços, que estavam aumentando cada vez mais na aventura deles e cada refeições que eles faziam por conta do Mukolda. Ao entrar na cidade, então, quando eles chegaram lá, teve uma pequena comoção. Mesmo sendo pequeno, o Dora-chan ainda era, aos olhos dos cidadãos ali, um dragão. E isso, por si só, já causava preocupação. Pô, o Mukolda tentou explicar que ele era só um novo familiar demoníaco, que não causaria problemas, mas o cara do porteiro permaneceu visivelmente desconfortável com aquela situação ali, né? O Dora-chan, se ele já tivesse registrado no cartão da guilda, talvez a entrada tivesse sido mais tranquila. Só que o contrato com o familiar com ele já tinha sido feito recente, né? O registro ainda não estava completo. Sem outra alternativa, o Mukolda decidiu chamar Rudolf, que era o mestre lá da guilda dos aventureiros, né? Ele reconheceu o Dora-chan imediatamente, vendo como o dragão Pix, uma espécie raríssima, e aí contou do velho amigo obcecado por dragões, né? Ele tinha ali falado sobre essa raça muitas vezes. Esse amigo aparentemente mergulhou tão fundo nas pesquisas dos dragões que chegou a compilar, inclusive, uma espécie numa enciclopédia inteira dedicada a eles. Segundo o Fel, já se passavam cerca de 500 anos desde a última vez que se viram um dragão Pix, e isso só reforçava a raridade dele. Rudolf, nesse momento, ele mencionou que esse amigo chegou a consultar documentos antigos em bibliotecas reais para confirmar a existência dessa criatura. E com isso, com a garantia do contrato demoníaco, ele intermediou imediatamente a entrada deles na cidade, mesmo com os guardas relutantes em aceitar, principalmente diante da presença do Fel, né? Uma fera lendária, cujo a simples existência já botava respeito. Mas durante o trajeto da guilda, Rodolfo apresentou eles, né, perguntando sobre a tarântula venenosa e tudo mais, e o Mukolda explicou que ele conseguiu capturar esse monstro, mas não tinha coletado as teias, o que acabou sendo meio que irrelevante, porque era o que eles precisavam, né? A seda daquela criatura exigia um processo de transformação secreto, realizado por poucos artesãos nesse lugar, e esses especialistas estavam, na sua maioria, servindo a companhia de outra pessoa. Além disso, o mestre revelou que, apesar de ter dito inicialmente enfrentar 2 tarântulas, na verdade eram 8, todas capturadas. Rodolfo ficou visivelmente surpreso, especialmente pelo fato de que isso tinha sido feito em só um dia, e com um Fenrir como aliado. Então ele literalmente foi lá, mal ele sabe, né? O Mukolda tem os melhores aliados de todos os tempos. A conversa ainda foi além. O mestre mencionou que ele também tinha conseguido uma centopeia gigante, algo raro e perigoso por natureza. Então, chegando à guilda, o primeiro passo era registrar oficialmente Dora-chan como familiar do Mukolda, e a presença do dragão ali atraiu olhares de todos os lados. Vocês não podem imaginar. Comentários, sussurros, os aventureiros começaram a falar, putz, um dragãozinho, não sei o que. Apesar do tamanho dele ser pequeno, a natureza dragônica sempre deixava todo mundo em alerta. Só que assim, vendo que aquilo ali estava sendo o centro das atenções, o Rudolf ele fez o que? Interveio, declarando que Dora era um familiar legítimo. Qualquer ataque contra ele e o seu mestre não seriam tolerados, porque a galera pode pensar nisso, né? Putz, um dragão, vou matar, vale grana, tá ligado? Só que não é esse o caso. E se a gente for falar de defesa, mano, e contar com as outras criaturas poderosas como o Fel e o Sui por perto, eles não vão ser atacados. A declaração foi suficiente para silenciar a multidão e concluir o registro sem incidente. Logo depois, o grupo foi conduzido para o depósito da guilda para vender os materiais coletados, padrão, né? E o espaço parecia padronizado como nas outras guildas. O armazém ficava atrás do balcão principal e lá tinha um jovem, aparentemente ex-aventureiro, que tinha abandonado a carreira depois de uma lesão. Ele ficou encarregado do desmontamento e, surpreso com a quantidade de tarântulas venenosas, que eram 8 no total, ele se preparou ali para um processo, né, que ele vai precisar. O Mukolda então retirou também a centopeia gigante da caixa de itens dele, causando ainda mais espanto. O Rudolf ele estava observando aquilo ali, o estado da criatura, e notou que tinha um grande buraco que ia debaixo do queixo até o topo da cabeça. Ou seja, ele foi perfurado de um lado para o outro.
uma prova clara da força devastadora de quem derrotou aquele bicho. E aí ele comentou que o casco da centopeia era forte o suficiente para ser usado como material de uma armadura, o que tornava aquele exemplar especialmente valioso. Com isso, os materiais estavam prontos agora para serem avaliados e o grupo deu mais um passo na sua jornada. Agora, reconhecido não só pelos feitos, mas pela presença de um novo e raro membro no grupo dele, o Mukoda, né? Mesmo que sendo o Pixie, pequenininho, Dora-chan, ele era muito poderoso. O Sui já tinha despertado, ele saltou pro lado de fora da bolsa animado, tal, começou a pular do lado pro outro com a energia contagiante e aí foram apresentados todo mundo lá, né? Era evidente que o Sui estava muito feliz, talvez orgulhoso de algo que tinha feito, mesmo que o Mukoda preferisse manter os detalhes em segredo. E com o Sui agora cortado, chegou o momento de apresentar a nova integrante do grupo. Por meio da comunicação telepática entre os familiares, ele foi lá, o Mukoda, né, usou as apresentações dele e o Sui ficou muito entusiasmado com a presença de Dora. Inclusive, uma amizade muito grande ali, né? Deu até um ciúminho no Fel, brincadeira. Encantado por ver uma criatura voadora tão incomum agora, Dora-chan, por sua vez, também respondeu com alegria, né, a encontrar o Sui e tudo mais, e eles tiveram uma troca calorosa. Enquanto isso, Rudolph e os outros membros da guilda discutiam os detalhes da venda dos monstros capturados. Tinham muitos materiais para serem avaliados, e aí foi decidido que a transação seria concluída até depois de amanhã, né, 2 dias depois, mais ou menos. E o Mukoda, ele aproveitou então para comentar que ele gostaria de ver algumas roupas na cidade, além de pedir que as pernas da tarântula venenosa fossem devolvidas também. Aparentemente uma das poucas partes que eram comestíveis, e ele queria usar para fazer comida. Segundo ele, seria o único pedaço ali que ele estaria disposto a provar dessa aranha, né? As demais partes ali, como tórax, cabeça e tal, não tinham muito apetite, não despertavam apetite nele, fora que ela era uma tarântula venenosa, então ela teria veneno no corpo, né? Talvez nas patas não. Enfim, Rudolph confirmou que as pernas, quando assadas com sal, são petiscos muito bons, cara, e como o objetivo principal era obter a cera da tarântula, o pedido foi aceito sem problemas. O mestre então decidiu retornar à guilda em 2 dias, quando tudo estivesse pronto lá, e aí ele foi incentivado a explorar a cidade, famosa pelos tecidos, pela roupa da alta qualidade, que são vendidas lá por preços acessíveis, e depois dos trâmites ali, né, o grupo deixou a guilda de aventureiros. Fel e Dora-chan foram direto pro recinto dos animais, né, o Fel já conhecia bem o caminho e logo eles se instalaram lá, e se encaixou lá, ele ficou confortável no futon dele. Dora-chan, por outro lado, ficou certo desconforto, né, com essa decisão aí. Mesmo que pequeno, ele ainda era um dragão, e isso impossibilitava a sua estadia numa pousada comum. E aí o Mukoda, ele considerou que seria impensável apresentar um dragão mesmo no tamanho reduzido mesmo, ao dono de uma estalagem. Seria uma confusão que não ia dar para evitar. O Sui, por estar escondido dentro da bolsa, não chamava atenção, então ele podia ficar no quarto sem problemas. Mesmo assim, Dora-chan parecia um pouco decepcionado por não poder experimentar uma noite numa hospedagem humana. E para aliviar o seu mau humor, o Mukoda prometeu preparar algo especial para ele no dia seguinte. Funcionou, tá ligado? Bastou uma menção de comida, irmão, que o Dora-chan já ficou animado e começou a voar ao redor dele, radiante, cheio de empolgação. A comida, como sempre, provava ser uma forma muito eficaz de lidar com ele, assim como com os outros. E com isso resolvido, o grupo se acomodou para passar essa noite. O recinto dos animais seria um lar temporário até a manhã seguinte. Ah, e o interessante que também apareceu pra gente, que eu não citei, né, ainda nessa história, que é o início, foi o elfo. Teve um elfo específico que apareceu lá que ninguém sabia quem é. Pois é, esse elfo que apareceu no trailer, na verdade ele é o mestre da guilda da cidade de Dolan, cara. O Eleland. Basicamente, ele conheceu o Mukoda quando ele chegou na cidade de Dolan para pedir para ele desmantelar um dragão da terra, né, que o Fel tinha caçado recentemente, na época lá, e o Eleland, ele se deleita ali com a oportunidade de realizar o seu sonho, né, de acabar com esse dragão, e se maravilha em conhecer o dragão Pixie também, do Mukoda, né, que ele acabou de se tornar o familiar. Então isso faz parte dessa nova temporada, é um pouco mais pra frente do que a gente contou desse início, mas acontece. E ele também elevou a classificação do Mukoda pra A, depois de ver que o grupo dele concluiu uma masmorra de Dolan que poucas pessoas estavam conseguindo concluir. Então a gente vai ver muita coisa, cara, nessa nova temporada. Temos evolução dos personagens, novo familiar, um desenvolvimento muito maior do Mukoda. Vamos ver o Pixie, o dragãozinho, o Dora-chan em ação pela primeira vez. Cara, eu tô muito ansioso. Como eu disse pra vocês, tá previsto pra vir em outubro, porém a gente não tem data específica ainda. Esse foi só o primeiro trailer, já foi um trailer de bastante sucesso, e eu espero que os próximos mostrem muito mais coisa dessa história pra gente, tudo que dá pra gente se divertir assistindo com calma. Tamo junto demais, família, muito obrigado, beijo no coração de vocês. Se quiser acompanhar mais do Mukoda, não esquece de caprichar na inscrição e ativar esse sininho também para receber as notificações direto aí na sua casa. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!